Segunda-feira da terceira semana do tempo comum, dia de Santos Timóteo e Tito bispos. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a este canal de evangelização. Por favor, se inscreva no canal, já clique em gostei e depois, para me ajudar, você deixa um comentário. Vamos juntos tomar o evangelho que está em Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a messe é grande, mas os operários são poucos. Veja que o evangelho de hoje está nos apresentando Jesus enviando outros 72 discípulos em missão. No evangelho de Lucas, nós temos 2 grupos. O grupo dos 12 apóstolos, que está em todos os evangelhos, que são os primeiros bispos. Então veja que hoje nós estamos celebrando os santos Timóteo e Tito, que são bispos. Faz parte do grupo que foram discípulos, sucessores de Paulo apóstolo. Nós também temos no Evangelho de Lucas esse grupo dos 72 que representa todos os batizados. Então tem os 12 apóstolos, que são os primeiros sacerdotes, os primeiros bispos, e temos os 72 discípulos, que representa todos os batizados. Mas veja que isso mostra que a missão não é um privilégio de alguns, não é coisa de padre, de freira, mas é responsabilidade de cada batizado. Então, no envio dos 72 apóstolos, você precisa se enxergar nele. E cada um de nós, à sua maneira, é chamado a ser discípulo também. Então vamos percorrer o evangelho, vamos dividir, como quase sempre, em 3 pontos, para que nós possamos compreender bem o evangelho de hoje. Primeiro ponto, versículo 1. O Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2. Queridos irmãos e irmãs, Jesus envia os discípulos de 2 em 2. Por quê? Porque o evangelho não se anuncia sozinho. A fé é um caminho comunitário. Nós não podemos enxergar a fé como algo meu, egoísta, para mim, somente para mim. Não, não é isso. A fé, ela é comunitária. A fé se faz em comunidade. E é bonito perceber que o Senhor confia aos discípulos uma tarefa que antes era dele mesmo, ou seja, de visitar os povoados, anunciar o reino, curar os enfermos. Ou seja, meus irmãos, cada um de nós precisa assumir essa responsabilidade na família, no trabalho, na comunidade. Nós somos chamados, sim, a levar a presença de Jesus Cristo nos nossos ambientes. Não é necessário ser um pregador ou ter grandes palavras, claro, isso temos pessoas que necessitam de ser pregadores, de ser oradores, pessoas que lidam bem com a palavra, mas de forma especial para todo mundo, basta testemunhar com simplicidade. E quantas vezes um simples testemunho de perseverança, suportando uma cruz, evangeliza muito mais pessoas do que 1000 palavras. Às vezes, também, um gesto de perdão, uma palavra de consolo, um convite para rezar, um convite para ir à missa, que já são sinais de que o reino de Deus está próximo daquela pessoa e você, como grupo, fazendo parte do grupo dos 72, quer levar aquelas outras pessoas a também compor este grupo. Segundo, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, está ali no versículo 2. Queridos, vejam que Jesus olha ao mundo e vê uma imensa colheita esperando trabalhadores. Há tantos corações carentes de esperança,
tanta gente que está cansada, tanta gente que está perdida, porque não é envolvida pelo ensino do Evangelho, porque está cansada de dar com a cara na parede e tem o Evangelho prontinho para cada um de nós experimentar. O problema não está, meu irmão, minha irmã, na falta de um terreno fértil, mas na falta de quem vá semear esta palavra. A palavra está aí, os corações estão aí. Não falta Jesus, falta quem leva Jesus Cristo aos corações dessas pessoas. Por isso, antes do próprio Jesus sair, antes do próprio Jesus enviar eles, Jesus pede: pedi, pois, ao dono da messe que envie operários. Ou seja, a primeira atitude do missionário é a oração, é rezar. Sim, sim, sim. A oração é o motor da missão. Quem está em oração vê tudo com os olhos de Deus. Quem não reza vê apenas as dificuldades. Queridos, é claro que nós temos dificuldades na missão, é óbvio, mas a oração me permite e me faz enxergar as coisas com os olhos de Deus, ou seja, nós colocamos os óculos de Deus nos nossos olhos e ao invés de vermos só a dificuldade, porque nós vamos ver as dificuldades, nós vamos ver sim os empecilhos, as cruzes que precisamos carregar, mas com os óculos de Deus eu vou passar a enxergar que por meio daquela dificuldade eu posso atingir a minha salvação, por meio daquela dificuldade eu vou levar a salvação a tantas pessoas. Hoje talvez o Senhor esteja chamando alguns de nós para sermos operários. Você já pensou em ser operário da messe do Senhor? Como, padre? Sendo catequista, meus irmãos, quantas de nossas paróquias precisam de catequistas, ministros da Eucaristia, da palavra, animadores de grupo de jovens, missionários nas casas, visitar pessoas nas casas, pessoas que ajudem nos vários setores da igreja. Queridos, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. E às vezes, aqueles que se dispõem a ajudar cansam porque são poucos. E às vezes, aqueles que se dispõem a ajudar também são alvos de crítica. Por quê? Porque eles estão ajudando e os bonitões que não querem ajudar ficam apontando o dedo e não faz nada. Terceiro ponto, curai os doentes e dizei: o reino de Deus está próximo de vós. Isso está lá no versículo 9. Amados irmãos, a missão cristã não é apenas falar, mas é também curar. E falar de Jesus, falar o Evangelho de Jesus é altamente curativo. Levar consolo aos corações feridos, curar com amor, curar com a escuta, curar com a presença, curar com a verdade do Evangelho. Às vezes nós temos medo de dizer a verdade do Evangelho, mas a verdade do Evangelho, eu costumo dizer que é como uma injeção. Eu tenho medo de injeção, mas vamos lá. Eu costumo dizer que é como uma injeção. Ela dói na hora, mas depois daquela injeção doeu, vem a cura. Ou seja, a verdade do Evangelho muitas vezes dói na hora, chega, arde. Nossa, a gente faz até cara feia, mas depois ela vem curando a partir de dentro. Então Jesus quer que cada um de nós seja um instrumento de cura na vida do outro. E a mensagem é clara: o reino de Deus está próximo de vós. Ou seja, o reino não é uma ideia distante. O reino é uma pessoa e é Jesus, e ele se torna presente quando um cristão ama de verdade, serve de verdade, se doa de verdade, cura de verdade. Ou seja, quando, por exemplo, uma mãe reza com o filho, quando um jovem ajuda um idoso, quando um fiel visita um doente, quando nós ouvimos a palavra de Deus, ali o reino está acontecendo. Enfim, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus hoje continua a enviar os seus 72, e entre eles estamos nós. Está você, sim, está você. Ele não nos pede que façamos coisas impossíveis. Claro, o Senhor nunca vai pedir que façamos coisas impossíveis, mas quer que levemos sua presença aos lugares onde nós estamos vivendo. Hoje, segunda-feira, você vai levar Jesus no seu ambiente com seu testemunho. Então, que esta palavra, que este evangelho, que o Senhor renove os nossos corações, renove o nosso espírito missionário, sim, que não nos falte coragem, que não nos falte alegria, que não nos falte perseverança, para dizer com a própria vida e com o próprio testemunho de vida: o reino de Deus está próximo de nós. Amém. Queridos, muito obrigado. Não desliga ainda. Escreva aqui nos comentários: o reino de Deus está no meio de nós. O reino de Deus está no meio de nós. Ou uma outra frase, palavra que te chame a atenção, porque tudo isso ajuda o YouTube a entregar esta homilia para frente. E seja você um missionário. Olha só, a messe é grande, os trabalhadores são poucos. Então eu tenho o trabalho de ler, meditar e gravar, editar e te entregar. E agora você tem o trabalho de ouvir,
meditar e mandar este evangelho para frente sendo missionário digital comigo. Não se esqueça também de se inscrever no canal e clicar em gostei. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.